R. Lens Produtora. Olá, Pai do Senhor, seja muito bem-vindo. Hoje vamos ter um tema maravilhoso. Vamos debater, conversar. Hoje não é testemunho, como vocês já estão acostumados. Hoje vai ser um tema muito interessante. E a convidada para falar desse tema é a terapeuta Fabiana Tavares, sexóloga, clínica educacional, cidade Diadema, São Paulo, esposa, casada, né, com Rodrigo e mãe, glória a Deus. E hoje vamos debater sobre esse assunto, meu Deus. Seja bem-vinda, terapeuta Fabiana. Glória a Deus. Paz do Senhor, obrigada. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui para poder falar desse tema, que ele é sensível, porém necessário, né? O quanto a falta de informação a gente vai falar ao longo do podcast pode trazer problemas, né, para o matrimônio, para a família como um todo, porque a sexologia ela é muito ampla. Então, ela abrange várias áreas das nossas vidas e espero que seja bem produtiva. E hoje é uma oportunidade, né? Como as pessoas evangélicas não têm essa oportunidade dentro da igreja, né? Desse assunto. É bem difícil falar desse assunto na igreja. E hoje é uma oportunidade para vocês saber, aprender, né? E vai ser maravilhoso. Vamos debater muitos, né? Como se diz? Oh, perdão. Muitas perguntas vai ser hoje, né? Que você vamos tirar muitas dúvidas, né? Que tem, até eu vou tirar. Nossa, mas antes, né? Convido você para se inscrever no canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreve, compartilha. Para quem você conhece, para os seus irmãos, para os seus amigos, vai compartilhando, amém? Porque no canal do Crente Podcast não só tem testemunho, mas tem muitos temas, muito assuntos interessantes. Então, ó, se inscreve, tá bom? E vamos com esse tema. Vamos, ó, primeira pergunta, né? Meu Deus, ó, tem bastante. Bom, qual é a maior dificuldade que você percebe nos casais cristãos em relação à sexualidade, né? Quais as dificuldades, né? Que é cristã, que é crente, dentro da igreja, né? E deixa eu ver aqui. Ai, perdão. Só um momentinho. Qual é a maior dificuldade que você percebe nos casais cristãos em relação à dificuldade? Vou fazer de novo, tá? Bom, a primeira pergunta: quais são as dificuldades entre os casais cristãos na vida íntima, na vida sexualidade, né? Sexual. A maior dificuldade é a falta de conhecimento. Até vou trazer um pouquinho, né, já que o canal também fala de testemunho, falar um pouquinho sobre mim. Sim. Porque para falar do tema de sexualidade, a gente precisa entender o que é sexualidade, né? E a sexualidade, ela não envolve só a intimidade do casal, ela é uma energia que nos motiva a buscar alguma coisa, né, conforme o conceito que a Organização Mundial da Saúde nos dá, que a sexualidade ela é bem ampla, é para buscar o amor, o afeto. Então, assim, ao longo da minha vida, eu tive muito problema nesse tema. Então, algumas pessoas me veem assim, já me falando sobre sexualidade, acham que nossa, ela fala tão natural, mas para mim também era esse medo, esse tabu. Sim. E para algumas coisas ainda é difícil para poder falar, né, sobre sexualidade. Então eu não falava com ninguém, não falava com as amigas, eu não falava com meu marido, eu tive muito problema nessa área, e foi quando o Senhor ele me revelou a sexualidade, porque ele já tinha um projeto, né, disso. E aí eu vi uma sexóloga falando, uma sexóloga cristã, e eu falei, meu Deus, como assim alguém fala sobre sexo na igreja? Então, assim, né? E aí eu vi, foi até num podcast, não, foi numa live. E eu fui levar para as minhas líderes da época da igreja, eu falei assim, nós precisamos de alguém para falar desse tema. Porque eu tive muito problema, eu não sabia.
é uma coisa muito assim, não, meu Deus, não. É uma coisa muito íntima, né, e Sim, difícil de falar. Muitas pessoas têm muito difícil. vergonha, né, principalmente os cristãos. Sim. Nossa. E não era só vergonha de falar do tema, mas também de não saber, Sim, de não sim. conhecer, de não saber sobre o que eu podia, o que que eu não podia, de não conhecer sobre o meu corpo. Então, quando você faz essa pergunta, qual a maior dificuldade dos casais, é justamente a falta de conhecimento. Né, de entender, o que a Bíblia nos permite e o que o Senhor nos deu como presente, como o nosso corpo funciona na fisiologia, e entender que tudo isso eu posso encaixar e viver a plenitude daquilo que Deus deixou para nós. Então, a falta de conhecimento ela acaba fazendo com que o público cristão vai buscando informação em outros meios, ou sofre dentro do casamento com aquela dor e não vai buscar ajuda. Né, então muitos casamentos sendo destruídos, ou pessoas vivendo junto por convivência ou por conta dos filhos, mas que está vivendo uma vida íntima em falência. E aí não sabe com quem falar, a quem recorrer, e a igreja muitas vezes também não está preparado para poder acolher nesse tema, porque também não sabe, Isso. né. É, Então verdade. essa é uma das maiores dificuldades. Meu Deus, ó, eu tenho uma pergunta aqui. Jesus. Eh, então, o prazer e espiritualidade. Meu Deus, como se conecta esses 2, Uhum. né? Porque, assim, muitos casais falam: "Não, o Espírito Santo não se agrada", né? Meu Deus. Como que se conecta esses 2? Meu Deus, como que É faz? maravilhoso essa pergunta, porque assim, algo que eu sempre quando alguém me pergunta, eu faço outra pergunta. Nas palestras, geralmente, eu sempre falo isso, que eu pergunto: "O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Sim, Deus sim, e morada do Espírito Santo sim. de Deus". Então, se eu vou para a intimidade com o meu cônjuge e o Espírito Santo de Deus, ele sai, quem é que entra no lugar? Porque somos morada, alguém vai entrar. Então, a gente precisa ter essa visão de que o sexo ele é mais santo do que a gente possa imaginar. Que o Senhor ele se agrada do momento de intimidade no casal que está aliançado, está debaixo da graça do Senhor, está fazendo conforme os preceitos do que a palavra diz que nós devemos fazer. Sim. Então o Senhor ele se agrada porque foi presente que ele deixou para o homem e para a mulher. Então o momento de intimidade do casal é um altar levantado. Porque a troca de fluidos, a troca de sangue entre o casal, há uma conexão tão forte que na liberação dos hormônios no ato sexual, o casal ele fica mais conectado durante um período. Isso já tem estudos científicos que comprovam isso, que até 72 horas o casal fica conectado. Então, da onde pode vir isso se não de Deus? Sim. Né? Só que daí qual que é o outro lado? O inimigo ele se apossou da criação divina. Então Satanás ele pegou a criação de Deus e ele quis se apossar daquilo que Deus deu para nós. Sim. Então o sexo ele é um meio mais usado pelo inimigo hoje, através de músicas, de danças, de prostituição, de adultério, Sim, né, da sim, pornografia. Então, ele usa aquilo que Deus criou, que Deus deu, e aí essa é a dificuldade do povo, do público cristão. Porque como teve o conhecimento lá, né, um pouquinho do sexo que sabe, foi lá da parte suja, sim, então vê aquilo que Deus criou como impuro. E não é. É para ser bênção, é para ser puro, é para ser um leito realmente sem mácula. O Senhor ele se agrada, sobe para ele como incenso suave. O Senhor não vê o sexo como a gente vê com essa sujeira, porque a sim. gente aprendeu de certa forma no meio da sujeira. E a gente acaba Entendi. colocando isso para dentro do nosso casamento. Então precisa ter o quê? Uma renovação da mente, para Sim, entender o sim. que é a intimidade do casal verdadeiramente de acordo com a palavra. Você falando em música, eu não sei se tem nada a ver o que eu vou perguntar agora, mas no ato sexual, escutar música pode? Eu recebo muito essa pergunta. E eu falo: "Gente, toma cuidado com o que vocês vão escutar na Música hora da evangélica intimidade". romântica? A pessoa vai colocar uns corinhos de fogo lá na hora da intimidade. Meu Deus, é muito estranho.
Eu peço, assim, sempre pra pessoa ter o discernimento espiritual, porque, assim, tem pessoas que falam assim: "Ai, não vou colocar uma música evangélica, mas vou colocar uma música secular". Isso, E aí você tá colocando uma outra, que é um outro lado espiritual também, que Isso. acaba envolvendo a sua vida, a sua intimidade. Então, para pessoas que têm essa necessidade, eu sempre oriento: faz uma playlist, por exemplo, de louvores internacionais, né. Eu sei que aqueles que sabem inglês, de repente, vai estar ali traduzindo na hora da intimidade, né. Ou coloca só instrumental ou algo assim que, né, que Sim. você vai conseguir ter aquele momento de intimidade com o seu cônjuge. Não teria problema nenhum se fosse um louvor. Só que É qual que é o romântico, tá, gente? Não é? qual que é o problema que eu acho na música, às vezes? A música ela pode tirar a concentração. Então, principalmente para a mulher exige muita Sim, concentração na hora da sim. intimidade. Então, a música ela pode tirar a concentração. Então, coloca algo tocado, só instrumental para o momento da intimidade. E, em hipótese nenhuma, eu indico fazer playlist de música secular. Sim, Porque eu não faz também parte daquilo que eu concordo. acredito, não faz parte daquilo que Sim. eu carrego. Então, eu acho que se você tem essa necessidade, faz uma playlist de músicas internacionais, né, ou E instrumental. sabendo o que tá falando, Se né? quiser mais agitado, como eu falei, põe um corinho de fogo, né, Ai, pra entrar no manto. olhe, cada um tem um gosto, né, de música. Meu Deus. Bom, a gente no comecinho falou sobre como é difícil falar sobre isso dentro da igreja, né. E por quê, né, é tão difícil falar sobre isso dentro da igreja, porque era o mais essencial, o mais certo falar isso, falar sobre isso dentro da igreja. Nós é que deveríamos ensinar mais, desde criança, porque a sexualidade ela é ensinada desde a criança. Como a gente ensina a criança, qual é a parte do corpinho dela, quem é que pode tocar, quem é que não pode tocar. Vai chegando na fase da pré-adolescência, você já começa a ensinar sobre as mudanças do corpo do pré-adolescente. Na adolescência, né, o tamanho, que às vezes o pé cresce muito desproporcional ao corpo. Depois, na fase adulta, a gente já começa a inserir o ensino sexual. Né, no sentido de que não estou ensinando para um jovem como fazer sexo, mas o que a palavra permite e o que a palavra não permite. Qual o momento certo, né, de Sim. ter. Então, assim, a igreja não tem esse conhecimento muitas vezes. Hoje está se ampliando muito. Hoje tem muitas pessoas que falam sobre sexualidade. Umas de uma forma ok, outras nem tanto, né, mas está se abrindo mais para poder falar. Sim. Então, é aquilo que eu falei um pouco antes, se a gente quer igreja, a gente não ensinar a forma correta, ensinar aquilo que o Senhor deixou para nós, alguém vai ensinar. Hoje nós temos crianças de 7, 8 anos que têm um celular na mão. Isso. Se ela ouviu a palavra sexo e ela vai no Google procurar, eu falo para os pais: faça isso, pais, na sua casa. Pega o seu celular e põe no Google lá, escreve sexo. É exatamente aquilo que o seu filho vai ver se ele não for sanada a dúvida dele. Então, tudo tem o seu limite, né? Para as Sim. idades, a gente vai ensinando de acordo com cada limite, mas a igreja não está preparada porque não tem o conhecimento. Então, não sabe. Então, o sexo é do diabo. O sexo é do diabo, então a gente não pode falar do que é do diabo, a gente vai falar do que é de Deus. Sim, sim. Né? Inclusive, foi o inimigo que criou lá a parte íntima da mulher e do homem. Foi assim, né, que a palavra ensina, né? Então, assim, a gente precisa ter essa maturidade de entender exatamente isso. Se você não está apto para falar sobre o tema, busque pessoas que estão preparadas para falar. Que saibam, que vai saber falar da palavra de Deus, que vai saber falar de fisiologia, que vai saber falar de mundo espiritual, porque existe um mundo espiritual, né? Não sei se a gente vai conseguir entrar nesse tema, mas eu já vi em outros podcasts aqui pastores falando sobre espíritos imundos que acaba Sim, sim. dominando. Então, assim, são brechas. Então, o mundo espiritual ele é muito real. E é como você falou, né, melhor você ensinar em casa do que lá fora, nas escolas, Na escola. né, de uma forma, né, não certa para nós cristãos, né, que é um pouco diferente, não tem como, né. Então, é melhor você ensinar os seus filhos em casa, né. Exatamente. E, bom, a gente estava falando sobre falar isso dentro da igreja, sobre, né, sexo, tem um momento certo de falar, porque vamos supor, o pastor tá ali falando, pregando e de repente fala sobre sexo.
né. Tem um momento certo para falar sobre isso dentro da igreja? Sim, eu acho que num culto familiar, um culto de domingo, não é um culto propício para poder falar explicitamente sobre sexo, porque eu acho que ali você vai falar, vai pregar a palavra. Claro que se houver algo no contexto que possa ter a ver, Sim, né, de sim. repente o pastor ele vai expor alguma coisa ali. Mas eu acho que um ensino mesmo, uma educação sobre sexualidade, eu acho que tem que ser algo num ambiente escolar, né, assim, igreja, Isso. né, no momento que eu vou separar os meus jovens, vou separar Uma ali os palestra, né, adolescentes, sobre isso. isso, as mulheres, vou separar os meus casais e a gente vai falar mais profundamente sobre o tema. Lá no púlpito, às vezes, o pastor vai falar alguma coisa, vai, né, orientar um jovem, não vai Sim, fazer isso, não vai fazer aquilo, ok, né, mas não vai ter tanta profundidade, não então vai tem ficar como, vago. né. Sim. Né, então acho que se você preparar, um momento especial, você consegue trazer esses jovens, principalmente para perto de você como igreja, trazer a informação e ao mesmo tempo não trazer a curiosidade, porque se trouxer a curiosidade, Sim. eles vão buscar a informação que está faltando em outro lugar. É, com certeza. Ou com amiguinhos, né, com amiguinhas, de uma forma errada também. Bom, tem uma pergunta aqui, eu vou ler porque essa pergunta é um pouquinho grande. Uhum. Como a criação religiosa pode impactar negativamente a vida íntima de uma mulher ou de um casal? A criação é uma pessoa religiosa, Uhum. né, impactar o quê? É negativamente, né, a vida íntima. Sim, aqui a gente traz, né, nessa pergunta, a religiosidade como algo repressor, né. Quando é aquela cobrança de não pode isso, de não pode aquilo, sempre reprimindo, sempre, eh, algo que se fazia muito, hoje menos, que colocando o inferno como punição. Se você não fizer, você vai para o inferno, se fizer isso, vai para o inferno, né, colocando então sempre esse medo de que: "Ah, se eu fizer isso, eu vou para o inferno", né, e não de educar, que é o que a gente estava falando um pouco antes. A educação, a orientação, a Isso, abertura de mente, fazer com que aquela pessoa, aquela criança, aquele jovem pense, sim. né, e aí os pais, geralmente para eles fugirem do tema, eles falam isso: "Por que você tá perguntando isso? Não é hora de você perguntar, se você falar isso vai para o inferno". Então isso vai trazer algumas consequências nas questões emocionais e também na expressão do corpo na hora da intimidade sexual. Por exemplo, uma mulher que ela ouviu a vida inteira que ela não pode abrir as pernas, que ela tem que ficar com a perna fechada, que quem abre a perna é a mulher da vida, que é menina direita tem que ficar com as perninhas tão fechada, que aí casa, aí vai para a hora da intimidade, essa mulher tem vaginismo, que é uma contração involuntária do assoalho pélvico. Então nós temos músculos na pelve, então esse Sim, músculo ele sim. se contrai e não permite a penetração. Então ela vai sentir dores, vai ser desconfortável, aí tem que passar com o fisioterapeuta Meu para Deus. poder ajudar e também com a parte terapêutica para cuidar das questões, emocionais, Sim, né. E tem sim. outras questões também de cobrança, de pressão, né, que pode influenciar no nível de ansiedade que, por exemplo, um rapaz casa e começa a ter ejaculação precoce. Né, do medo, né, daquela repressão de: Sim, "Ai, não sim. poder", ou ter dificuldade de ter uma ereção. Então, hoje no atendimento terapêutico, quando a gente vai, tratar alguns casos semelhantes a esse, eu sempre vou lá na origem, porque o problema ele não é dali, né, então tem uma origem. Então, a maioria dos casos ele tem envolvimento familiar. Então seja nessa questão, né, da religiosidade, né, de muita, opressão, ou seja também de criação, do ensinamento errado sobre esse tema, que vai trazer sequelas para esse casal na hora da intimidade deles, né. Então assim, qual que é a melhor forma da gente fazer com que nossos filhos tenham uma sexualidade saudável, quando casar tenha uma vida sexual saudável? É a orientação. "Fabi, eu morro de vergonha, eu não consigo falar disso". Pede ajuda, Sim, pede sim. ajuda, né. Então, Isso porque às mesmo. vezes eu pego casos, assim, de mães que me procuram desesperadas,
Fabi, eu peguei o meu filho no banheiro se tocando. O que que eu faço, né? Ou tem uma criancinha ali de 5, 6 anos que tá tocando lá na região íntima dela, né? Então, assim, cada fase é uma fase. Uma criança de 5 anos, por exemplo, ela tá conhecendo o corpo dela, ela tá entendendo que ela tem uma região íntima. Ela não tem ainda desejo sexual. Agora, um pré-adolescente que já entrou na puberdade, aí é uma outra questão, né? E aí a gente vai falar com ele sobre consequências, explica para ele sobre não é o momento, a gente tira esse jovem dessa situação e coloca ele para fazer outras coisas, para que ele possa gastar a energia dele de outra forma, e não é com repressão, né? Você vai pro inferno, né? Tá 3 tapas na tua orelha. Então não é dessa forma. Sim. E o desejo sexual, né, no casamento cristão, saudável? Meu Deus. O que fazer, né, quando o marido ou a esposa não sente desejo sexual, né, num casamento. Isso é pecado? Tá, tem. Meu Deus. Primeiro precisa entender o caso, né? Porque cada caso é um caso. Sim. Porque assim, a gente tem um ciclo de resposta sexual, que começa no desejo. Depois ela vai para a excitação. E depois ela tem o ápice, que é o orgasmo. O desejo, para o homem, geralmente o homem vai ter desejo por aquilo que ele vê. O homem é muito visual. Então, se ele tá olhando, ele tá gostando daquilo que ele vê, daquilo que ele fantasia na mente dele, daquilo que ele pensa. Então, isso vai trazer muitas vezes o desejo para o homem. A mulher, ela vai ter o desejo pelo toque, pelo cheiro, pelo abraço, pela proximidade. É que a mulher, ela vai ter o desejo sexual. Claro que a mulher também pode trabalhar isso na mente, assim como o homem. Se um dos dois, no casamento, não tem desejo nunca, de forma nenhuma, precisa entender o que está acontecendo. Sim. Porque a palavra de Deus, ela fala para nós que o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao homem. Sim. Então, assim, o sexo o Senhor deu para os dois usufruir juntos. Então, se está com baixa de desejo sexual, tem um problema. E os problemas, eles podem ser diversos. Pode ser hormonal, pode ser algum problema de saúde, pode ser estresse, cansaço e até consumo de pornografia. Então, tem vários fatores que pode fazer com que não posso estar vivendo com meu cônjuge sem ter nunca desejo sexual. Isso não é saudável. Né? Então, assim, pode ser que a falta de desejo não é o pecado, mas a falta de desejo não tratada abre-se uma brecha. E aí o pecado pode entrar. Porque se um dos dois eles não está sendo saciado, porque um pode estar com baixa, o outro não estou sendo saciado. E tem uma brecha aqui. Sim. A mulher é mais difícil ter desejo, como você falou agora, né, que tem que ter carinho, né, tem que ter, né, o marido tratar bem e tal. Tem que ter tudo isso para ela ter desejo. É que, na verdade, a maioria das mulheres, elas não conhecem como funciona o corpo delas. Então, a gente aprendeu, outro mito que a gente acaba aprendendo é que o sexo ele é pro homem. Que é só o homem que precisa de sexo. Eu tenho que fazer, tô muito tempo sem fazer sexo, eu preciso fazer porque se eu não fizer, meu marido, né, vai ficar com vontade, vai ficar na mão. Então, a gente aprende isso. E, na verdade, não é para ser assim. Porque quando a mulher, ela conhece como que funciona o corpo dela, por isso que eu falei um pouco antes aqui nos bastidores, que nas palestras eu levo as pelúcias, é justamente para mostrar como que funciona o nosso corpo humano. Então, a mulher, ela funciona dessa forma, a mulher precisa de muito sangue circulando na região pélvica para ela chegar em excitação. Se a mulher, ela não chegar, lembra que eu falei desejo, excitação e orgasmo? Se ela não chegou aqui na excitação, ela não vai ter orgasmo. Então, a pessoa que ela não tem prazer, né, que não chega no ápice, ela não quer ir para uma próxima relação. Então, as mulheres, ela tende a se esconder, a se anular, não é bom para mim, não é tão gostoso assim, não sei por que as pessoas dizem que é tudo isso. Então a mulher pega e começa a colocar o sexo como último plano na vida dela. Mas quando a mulher ela entende a importância da intimidade para ela, como mulher, liberação de hormônio,
como isso vai trazer conexão com o cônjuge, quanto que isso vai ser gostoso para ela porque foi presente de Deus. Nós temos um órgão, que é o nosso clitóris, que ele só serve para dar prazer. O Senhor deu esse presente para a mulher. Ele não serve para mais nada, só para dar prazer. Então, quando ela entende isso, os movimentos que ela faz com o marido, né, quais a posição, as situações que vai proporcionar para ela esse prazer, ela vai ter uma outra visão sobre o sexo. Então, não é que ela tem menos desejo, porque a mulher, na grande maioria das vezes, pensa menos nisso. O homem pensa muito mais. A mulher, ela já acorda pensando no feijão que tem que tirar da geladeira. Como que vai ser o dia, o que vai fazer. Então, a cabeça muito ali, Sim, na hora da sim. intimidade, vai deitar para dormir, eu quero dormir, Sim. né? Agora, o homem, na grande maioria das vezes, ele já começa lá de manhã. Foi trabalhar, já tá pensando no café da manhã. Ah, hoje tem. E a mulher tá vagando lá. Sim, Se bem que isso tem sim. se invertido um pouco. É, né? Tem se invertido muito. Tem muitas mulheres que estão procurando mais os maridos do que os maridos procurando as mulheres, né? Por N fatores. Mas esse é o principal motivo. Então, assim, não é, gente, é um mito falar que quem gosta mais de sexo, quem precisa mais de sexo é o homem. Sim, sim. Porque quando a mulher se conhece, ela usufrui melhor. Tá aproveitando, né, esse assunto, essa resposta. É estranho quando o homem começa a negar sexo à mulher? Porque geralmente tá acostumado a mulher negar, né? E quando o homem começa a negar? É preocupante. É preocupante. Não, porque a mulher começa, nossa, mas por que, né? O homem gosta e de repente não quer alguma E coisa. sim, tem muitas coisas envolvidas. Então, assim, a mais comum, talvez, deveria ser a mais comum, é o quê? Baixa de hormônio, estresse, problema com tireoide, a pessoa toma algum medicamento para pressão, para diabetes. Então, isso pode influenciar no desejo sexual, muita preocupação. Então, o homem, ele também sofre de baixa de desejo sexual, menos do que a mulher, mas tem muitos que passam por isso. Sim. Agora, assim, um homem saudável, que ele fica um período muito grande sem sexo, e ele não tem esse desejo sexual, alguma coisa de errado tem. Então, ou pode ser questões orgânicas, que nem a gente falou, ou pode também ser questões de pecado. Sim, sim. Que é a pessoa tá pornografia, masturbação. Então, se eu tô me tocando e eu tô tendo prazer com o meu autotoque, o meu desejo sexual, ele vai diminuir e muito para uma relação normal, né? Então, precisa avaliar. Então, assim, isso é algo que tem acontecido muito, inclusive atendimento clínico, eu tenho atendido alguns casos assim, né, de mulheres que são muito ativas, de mulheres que querem muito e os homens sempre negando, né? E aí a gente entra sempre nessa investigação de entender o porquê e qual que vai ser a origem que eu vou dar para cada tratamento. Então, se a pessoa está com problemas orgânicos, a gente vai trabalhar naquilo, médico, atividade física, que é essencial. Então, queridos, para os homens que estão assistindo aí, você quer ter uma vida sexual mais ativa, tem que cuidar do corpo, porque o corpo faz parte de tudo, né? Então, a gente precisa fazer atividade física, uma boa alimentação, uma boa noite de sono. Outro fator que influencia demais é sono. Uma pessoa que ela não dorme bem, ela tem uma disposição e uma baixa de desejo, usam-se muito libido, né? Só Sim, que sim. libido, para nós que somos da área, é energia de vida. Libido não é só relacionado à intimidade sexual. Então, a pessoa que ela não dorme bem, cai muito o desejo sexual dela. Sim, isso é verdade, né? Você estava falando sobre a pornografia, né? E tá sendo um problema muito grande. Sempre foi, ainda tá sendo no meu cristão. Não é isso? Meu Deus. Muito. E a pornografia, tem pessoas que elas entendem que aquilo está sendo um problema, que está trazendo um transtorno, mas tem aquelas que acham que é normal. Então, as pessoas que elas acham que é normal e está tudo bem, qual o problema de consumir, ela vai continuar naquele erro, vai continuar naquele pecado, né? E, enfim. Agora, tem pessoas que elas entendem que aquele problema está trazendo tá levando o casamento dele ou dela para o fracasso. Eu falo dele e dela porque aumentou-se muito o índice de mulheres que veem pornografia, que consomem Não é só pornografia. os homens, Não. né?
Não é só os homens. Então, assim, as mulheres com essa história de feminismo, que eu sou a dona de tudo, do meu corpo, do meu prazer, meu corpo, minhas regras. Sim. Então, hoje Meu estão Deus. se aflorando isso. Então, uma mulher que, de repente, sozinha, ela consegue chegar ao orgasmo em menos de 5 minutos e com o marido ela nunca sentiu. Hum. Então, tá vendo como os problemas sexuais, ela Sim, abre sim. brecha para um casamento destruído? E a pornografia é algo que está muito enraizado dentro das igrejas. Tem muitas pessoas com problema nessa área e tem dificuldade para poder buscar ajuda, porque como é que eu vou falar para o meu pastor, para o meu líder, que eu tenho problema com pornografia? Para quem que eu vou falar? Quem vai poder me ajudar? E algo muito importante de falar, queridos, é o quê? Que a pornografia, ela é um vício, o consumo da pornografia excessiva é um vício assim como de você usar uma cocaína. Porque a liberação de dopamina, ela é muito grande. Então, as pessoas que elas estão viciadas, elas não conseguem sair disso sozinha. Então, precisa de ajuda, precisa de alguém para orientar. Como fazer, como buscar, como trabalhar. Sim. E aí é um trabalho conjunto, porque não dá para trabalhar só um. Então, eu preciso trabalhar o casal, Sim. porque um vai apoiar o outro, tanto nesse apoio mesmo, como no lado espiritual. Porque a minha autoridade espiritual sobre a minha vida é o meu marido. E a autoridade espiritual sobre a vida do marido é a esposa. Então, na hora que está com dificuldade, um vai orar junto com o outro ali, vai estar levantando para continuar e perseverar. Vai cair? Tem hora que vai cair. Né? Mas o que não pode é achar que é normal, porque algo muito importante de falar. Tem uma palavra que talvez a gente não possa falar aqui, porque senão cai, né, o vídeo, que os maiores agenciadores da pornografia no Brasil e no mundo são aquelas pessoas que querem coisas com crianças. Meu Deus. Entende? Então, assim, por isso que as mulheres têm ali a região íntima mais infantilizada, rosada. Então, a pornografia, ela traz algo sobre o sexo que não é o que Deus criou. Sim, Ela sim. traz totalmente uma deturpação. E hoje muitas pessoas querem introduzir isso dentro dos seus casamentos, querem que as suas esposas façam aquilo da mesma forma. As mulheres acham que o homem tem que ser daquela virilidade toda que é mostrada naqueles vídeos. Aquilo está totalmente fora da realidade que Deus criou. Sim, com O Senhor certeza. deu a intimidade para o casal para que eles tivessem um momento de... Eu sempre gosto de falar isso nos encontros de casais, que é uma dança. O casal está dançando junto, usufruindo junto. Não precisa de sujeira. Não precisa de usar palavras que vai deixar o outro se sentindo mal. Não precisa de nada disso. Sim, E dá sim. para aproveitar muito, de várias formas. E até entra essa parte de sobre se tocar, que é pecado. Exatamente. É o que a pornografia faz. A pornografia, ela traz como consequência a masturbação. O Isso. autotoque, né? Às vezes o Tanto a pessoal, mulher, o homem. como homem, às vezes perguntam para mim assim: Fabi, mas eu posso tocar o meu marido? Você trocando com o seu esposo, com a sua esposa, é troca. É sexo os dois juntos. É um permitindo o outro. O outro, exatamente. Agora, você, autotox é o sexo solitário. E sem assistir nada também. Recebi essa pergunta a semana passada no meu Instagram. Fabi, eu não assisto pornografia, sou casada, posso me tocar? E aí eu tenho que voltar, né? Eu Sim, faço sim. sempre outra pergunta que eu gosto de fazer as pessoas pensarem. Eu pergunto, para que Deus criou o sexo? Porque Isso. masturbação é sexo. Para que Deus criou o sexo? Para que o casal trocasse. Daí a gente volta lá na palavra. O corpo do homem é da mulher, o corpo da mulher é do homem. Quando eu me autotoque, eu estou demonstrando duas coisas. Egoísmo e que eu não tenho domínio próprio. Meu Deus. Não tenho domínio com os meus desejos. Porque assim, mas eu não consegui me controlar. Consegue, sim. Quem falou que não consegue se controlar? Vai fazer outra coisa, né? Tira o Sim, foco, sim, vai sim. para a cozinha, vai correr, vai comer, vai fazer outra coisa. Então, assim, tem como sair daquela situação? É óbvio que tem. Então, aí a gente está ali na linha entre o que eu quero, né? E aquilo que eu sei o que é certo. Sim. Mas por quê? É mais fácil? É mais É fácil. mais fácil? Sim, porque a pessoa, ela conhece o corpo. Sim. Então, por exemplo, o homem, ele sabe a pressão que ele vai fazer
para que ele tenha prazer. No entanto que a maioria dos homens que têm problema com masturbação, eles desenvolvem ejaculação precoce. Porque a pressão de uma penetração não é igual à da mão. A velocidade também não. Sim. E a mesma coisa a mulher. Então, a pressão que a mulher pode fazer nela não vai ser a mesma pressão ou o mesmo toque, a mesma sensibilidade que vai ter na hora da intimidade. E aí, hoje, tem muitas mulheres trazendo brinquedos. Nossa, eu ia falar disso agora. Vai lá? Então, Ia. Não, mas pode falar. ficava trazendo sugadores, Sim, ficava essas trazendo coisas. para poder, para intimidade. É a mesma coisa. É a mesma coisa, porque ele vai, o nosso corpo ele se acostuma muito rápido. Peraí, deixa eu só. É pecado você trazer esses brinquedos pro casal, os dois, juntos é pecado também? O que eu gosto de trazer, Jamília, é o quê? Que tudo a gente tem que analisar qual que é a intenção do teu coração e qual que é a necessidade. Porque um abismo, ele leva para outro abismo. Entende? Então, se uma pessoa ela traz um objeto para intimidade sexual, aquele objeto está remetendo a uma terceira pessoa, muitas vezes. Principalmente se for um vibrador. E aí, tem as questões fisiológicas, que é o quê? A vibração de um vibrador não vai ser igual a um homem. Não é igual. Então, por isso que tem muitas mulheres largando seus maridos para ficar com o brinquedinho. E aí, hoje, nós temos sugadores no mercado erótico que eles são tão potentes que faz a mulher chegar ao orgasmo em segundos. E, às vezes, numa relação sexual não vai ser tão rápida assim. As pessoas começam a ficar com preguiça de tirar a roupa, com preguiça do namorado, conquistar. Escolher a posição. Tudo. certa. E aí, eu já vi casos de, por exemplo, uma pessoa traz um vibrador para relação sexual, daqui a pouco aquilo não está mais me saciando. Convida a amiguinha lá do louvor para participar da intimidade com a gente. E isso é coisa de dentro da igreja, não tô falando de fora da igreja. Meu Deus do céu. Entende? Então, assim, é o que eu falei antes, um abismo gera outro abismo. Qual que é a intenção do teu coração? Aonde você quer chegar? Porque numa intimidade ali pura, limpa, com aquilo que Deus deixou para nós, é possível o casal ter um momento de muito prazer, usufruir daquilo, usufruir de diversos tipos de posições e de situações que pode ser feita, mas eu tô sempre querendo liberar uma dopamina diferente, que é aquilo que a pornografia traz. Sim. Então a pornografia libera, então ali um filme normal não serve mais para mim. Então agora eu preciso de um filme com mais gente. Agora eu preciso de um filme com animais. Agora eu preciso de filme. Por isso que eu falei que o maior agenciador É louco. são os que, né? Porque Sim. então é sobre isso. Então eu não oriento por esses dois motivos. Por questões espirituais, que você está abrindo uma porta dentro do seu relacionamento, e porque o seu corpo vai acostumar com aquilo. O que você vai fazer com isso depois? Sim. Né? Que agora você não vai ter mais prazer com o seu cônjuge. Como é que vai ser agora? Então, pecado Né? muito grande. E aí é o que eu falo, tem tanta coisa para fazer, né? Quer começar a inventar história. É um desejo maluco, né? Sim. Você falou de animais também. Meu Deus Sim. do céu. Tem pessoas que fazem com animais Faz. também. Nossa. E vai chegando no nível de podridão, assim, né? Sim. Que aí Que começa. vai contra a Bíblia. Sim. Com certeza. Com certeza, porque a zoofilia, né? O Senhor não fez um homem para poder ter intimidade com o animal. Meu Deus, e já falando da Bíblia, né? Tem na Bíblia falando sobre sexo. E onde, como. E onde encontrar, né? Sim. Na palavra de Deus, eu sempre falo, gente, de Gênesis a Apocalipse, tem situações que levam à intimidade, né? Que fala sempre da intimidade do casal de alguma forma. Seja para poder ter um milagre, né? Que nem o caso de Sara, de Abraão, que Abraão encontrou-se com Sara. Então, a palavra ela é bem sutil em algumas coisas, né? Mas a palavra traz sobre os pecados sexuais. Então, a gente vai ver sobre adultério, o caso de Davi. A gente vai ver porque Davi desejou demais Betseba. Ele olhou para aquela mulher e desejou ela, sexualmente. Sim. Ele não desejou ela para ser a mulher que vai lavar a louça para ele. Ele desejou ela sexualmente. Então, a gente fala sobre violência sexual, o caso de Tamar, né? Então, a gente vê situações de adultério, a gente vê a situação de Oséias, teve que casar com uma prostituta. Então, tudo está envolvendo sexo dentro da palavra de Deus. E a gente tem o livro de Cantares de Salomão, que é mais explícito em relação ao toque, ao envolvimento. Não tem um nome casal. sexo.
Não tem, Nas né, que tradições as de pessoas hoje aparece mais, principalmente nas partes, né, que tá falando sobre pecado. Então aparece mais escrito o sexo. Nas versões anteriores era sim, mais sutil, sim, não né, tem, nessa né. parte, era intimidade, era Sim, encontrou-se, né. isso. Por isso que muitas mulheres mais antiga, cristã, né, hoje fica meio: "Nossa, mas não existe isso, não pode fazer isso", né. "Ah, não pode usar isso". Ah, roupa, né. Roupa. Pode? Eu Roupa, né, Pra íntima, né, intimidade. íntima, Eu isso. acho que o casal, assim, pode usufruir de muitas coisas. Você usar uma lingerie, né, além de ser bonito, vai ser sensual, porque você pode ser sensual para o seu esposo, tá, mulheres? Você não pode sair sendo sensual na rua para todo mundo, na Com igreja, certeza. vigia, crente, mas você no seu quarto com o teu marido, você pode ser sensual, usar uma lingerie, um baby doll, uma camisola, né, o homem também ali cuidar de usar uma roupa íntima que não esteja rasgada, furada, né, homens? Então Acho isso. é importante a gente cuidar, porque isso é Sim, importante para a sim. relação. O que eu não gosto muito, né, mas essa é a minha opinião e a minha visão, claro que cada um faz aquilo que acha melhor, é em relações às fantasias. Hum. Porque eu acho que a fantasia, ela pode trazer várias coisas. E uma das coisas que pode acontecer numa fantasia é trazer memória afetiva. Então, por exemplo, você se vestiu para o teu marido de enfermeira. No outro dia ele passou mal, foi para o hospital, ele pode ter uma Eita. ereção. Pode ter uma ereção. Acontece. Por quê? Criou memória afetiva. Até fantasia de filme, né, aí a mulher se veste lá de uma fantasia, um super-herói, Isso, uma aí heroína. vai assistir e lembra da esposa Ex vestida da roupa. exatamente. E aí já Meu Deus do aí entra outras céu. coisas, aí começa a entrar outras coisas, trocar nome. E a outra coisa que eu sempre falo: "Gente, não troca nome. O seu nome é o seu nome. O Senhor, ele permitiu que você tivesse aquele nome, então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo, que às vezes a gente traz à existência aquilo que não existe com as nossas palavras. Então se o nome da sua mulher é Fernanda, chama ela de Fernanda. Se é Joana, Isso, chama de Joana, não tem problema isso. ali, né, ela quer ser sua heroína, te salvar, vai te salvar, mas com o nome dela. Então as Ai, meu fantasias Deus. eu tenho algumas restrições, Sim, assim, de acordo com sim. algumas experiências que eu já recebi. Mas usufrua de uma lingerie, né, de uma camisola, de uma roupa sexy, em sua casa você pode. E sobre as posições? Hum. Eita, isso aí. Eh tem alguns que é pecado? Ou pode todas as posições ser, como que como que funciona isso? Sim, tem coisas sim que são pecado. Então, assim, algo que é evidente, né, o sexo anal é pecado. A palavra de Deus, né, se a gente vai estudar mesmo a fundo, a gente já vê ali em Romanos falando sobre a troca, né, de deixando os costumes para poder fazer de outra forma. Então, a gente entende na palavra de Deus que o Senhor ele não se agrada e fisiologicamente a gente entende mais ainda. Sim. Porque a parte anal é para expulsar aquilo que o meu corpo não precisa mais. E quando a gente fala de fisiologia, a gente sabe através de estudos que é feito microcortes na região anal, que pode entrar bactérias para o corpo vindo Isso, eu já para ouvi o falar. coração, podendo trazer endocardite bacteriana, Meu além de Deus. outros problemas que pode causar através dessa prática. Então, isso é algo também que veio da podridão, veio da pornografia, o inimigo se alimenta disso. Hum, Satanás se alimenta da sujeira. sim, Então ele se agrada nesse momento, sabe. Então a gente sabe que aquilo não vai agradar. sim. Referente a qualquer outra posição sexual, eu gosto de que o casal ele tenha a delicadeza de entender o que aquela posição representa para o cônjuge. Tá sendo agradável? Você está se sentindo bem com essa posição? Tá tudo bem para você? Porque tem pessoas que faz só para agradar o outro, mas está se sentindo muito mal com aquilo. Então, você pode usufruir de algumas posições, tá de lado, né, eu falo: "Quer ficar de Sim. ponta cabeça, fica, quer, Só plantar muda a posição. bananeira, planta", mas nada vai adiantar algumas posições se aquilo não for prazeroso, Sim, né. sim, E sim. realmente
porque tem pessoas que acham assim: "Ai, Fabi, se eu ficar desse jeito, Deus não vai se agradar". O Senhor está se agradando, você e o seu marido tendo prazer juntos de uma forma limpa, e não tem problema a forma que vocês vão estar. Você vai estar de ponta cabeça, vai estar de lado, né. Então, tomar cuidado com o quê? A intenção do nosso coração é o que mais faz a gente pecar. Então, às vezes, a pessoa ela tá querendo, por exemplo, que a mulher ela fica de 4 apoios, né, mas na verdade a intenção do coração dele é que ele quer o anal. Hum, Então, assim, sim, gente, não é só a atitude que faz a gente pecar. Aquilo que a gente pensa também faz a gente pecar. sim, sim. Então, a gente precisa entender o sexo como santo, entender o que que é bom para o meu cônjuge, né, para o meu marido, para minha mulher, tá sendo agradável, tá sendo legal, tá sendo bom, estou me sentindo amada, estou me sentindo desejada e desejado nessa situação, vamos usufruir disso junto. Sim, Então, é disso que eu gosto de trazer o entendimento para que as pessoas elas pensam, para que elas não façam só porque a Fabi, sexóloga cristã, está dizendo que é pecado, não é isso. Nós precisamos ser inteligente, é por isso que a gente está ficando na mornidão, sim, porque a gente está querendo só comer aquilo que as pessoas dão, então a gente precisa analisar as escrituras, pensar, estudar, aprender e falar: "Isso se aplica para mim", isso né, que nem eu mesmo. falando antes sobre fantasia. Eu não gosto de fantasias, mas tem pessoas que gostam e tá tudo bem. E ter muito cuidado, como você explicou, Exatamente, né, sobre a fantasia. exatamente. Então é sobre isso. Ah, e coito interrompido, é isso que fala? Coito Isso. interrompido é pecado? Não, na verdade as pessoas acham por causa da palavra, né, que fala de Onã, que quando o Senhor na verdade o irmão dele morreu, e ele tinha que assumir a posição do irmão para poder manter a descendência, né, da mulher, e aí ele fazia o quê? Depositava o sêmen no solo. Então assim, qual que foi o problema dele? O problema dele foi a desobediência. Ele não obedeceu, ele não fez o que era para ele fazer. E não em função do coito interrompido. Porque se a gente falar de coito interrompido é pecado, a gente vai ter que falar que camisinha é pecado, que DIU é pecado, que tomar remédio é pecado, como algumas pessoas creem nisso. Porque, estou interrompendo que nasce uma vida, então eu estou pecando. Mas algo muito importante de falar, gente, o aborto ele existe quando o espermatozoide já encontrou com o óvulo e já começou a gerar uma vida, aí sim é um aborto. Antes disso, não é aborto. Então, se a pessoa ela não quer ter filho e ela quer usar esse método, ok, eu só tenho a dizer como profissional que ele não é muito seguro. Não, é isso que eu ia perguntar, né, você pode engravidar mesmo interrompendo? Sim, porque o que acontece? Durante a relação sexual, pode ter escapes. Hum. E aí, uma gotinha tem milhares de espermatozoides. Então, uma gotinha de nada que nem o homem sentiu que saiu, Sim, pode sim. gerar uma vida. Então, por esse motivo, ela não Então é não é seguro. não é seguro. Assim como as outras, nenhuma é 100% segura, mas o coito é menos ainda do que as outras. É sempre o homem que procura a mulher? É o certo isso? A mulher tem que esperar o homem, ir atrás dela, né, procurar ela. É o certo isso? É certo isso? É, porque tem mulher: "Não, o homem tem que vir atrás, porque se não vir eu não vou", né. É, e sofre. E Vixe. acontece muito isso, a mulher fica lá morrendo, ardendo de vontade de ir pra intimidade com o marido e fica lá, É. de não vier, não fazer nada. Aí no outro dia acorda mal-humorada, batendo nas portas do armário, E não fala, porque não né. fala. Então assim, isso não é uma regra, é óbvio assim, né, nas palestras eu sempre falo que o homem ele é o caçador e a mulher é a presa, né. Lógico que no sentido, bom, né. Então o homem geralmente ele vai ser essa pessoa Sim, que vai sim. buscar mais, até por conta da testosterona, o homem, né, que eu Sempre falei, tá você ativa tá mais ali, né. pensa mais em sexo do que a Sim. mulher, porque a mulher ela não foi ensinada a pensar sobre sexo, porque a mulher que pensa sobre sexo é a mulher da vida. Então a gente nunca pôde pensar em sexo. Quando eu ensino as mulheres a forma que ela pode pensar, é libertador para muitas delas, porque: "Nossa, eu poderia imaginar o meu momento de intimidade com o meu marido". É óbvio que você pode, é você e seu marido. O Sim, que não sim. pode é o quê? Você inserir sujeira, querer colocar pornografia, você se imaginar com o vizinho, com o Nossa, Ricardão, aí aí já tá não, pecando, né. Então né. assim, na grande maioria os homens eles vão procurar mais, mas a mulher ela pode sim e deve
buscar o seu marido, porque ele vai também se sentir desejado, ele também tem hora que ele não vai estar nesse pensamento todo, e aí você vai estimular ele de uma forma muito rápida, quando ele Sim. se vê sendo desejado pela mulher. Então a gente precisa quebrar esse tabu e tomar iniciativa. Então muitas têm dificuldade. Sim, isso Porque aí é antigamente, é, né, que era um homem que tinha de cortejar a mulher, sim. ir atrás da mulher, né. Tem que cortejar É. ainda, tem que corteja Não, que a com mulher certeza é bom, né. É bom quando o homem vem, né, faz um carinho, meu amor, não sei o que, né, é ótimo, né. Mas tem que, né, a mulher também tomar tem que tomar iniciativa. iniciativa, né. Isso é bom. Sim. Tá, e ó, tem essa aqui, o que é mais importante, né, a quantidade ou qualidade na vida sexual do casal? Uhum. O mais importante, com certeza, é a qualidade, porque não adianta eu Sim. aumentar uma frequência sexual e fazer de qualquer forma. Mas tem um porém, a frequência sexual, ela acaba sustentando ali a relação. Quanto maior a frequência, lembra que eu falei que quando o casal tem intimidade juntos, tem, o orgasmo juntos, eles ficam conectados até 72 horas? Então, quanto maior a frequência, mais conectado eu vou estar com meu marido, com minha esposa. Então, Sim, estou fechado aqui, tem espaço para poder entrar. E quanto menos intimidade, mais distante o casal vai isso. ficando. Porém, tem pessoas que acham assim: "Ah, eu faço de manhã, de tarde e de noite". Fala, quantos dessa de manhã, de tarde e de noite realmente foi legal? Realmente teve um começo ali, um momento da intimidade e um fim que foi legal? Ou foi só assim, esvaziei e saí fora? Sim, Entende? Então, assim, o mais importante da intimidade não é o orgasmo, o mais importante é a construção da intimidade. sim, Então vai ser tudo que começa antes, o que tá ali no meio, e o orgasmo é só a cereja do bolo. Tó, pá, um presentinho. E aí sim, depois, como é que fica o casal? Vai ficar ali juntinho? Ou vira as costas e finge que nem conhece o outro, né? Então, assim, é um todo. Então, a qualidade, ela é mais importante por isso, mas a gente não pode esquecer também da quantidade. sim. Bom, você que é terapeuta, né, já trabalha com casais sobre sexualidade, ajuda os casais, cristã. E como funciona, né, esse processo? Uhum. Porque é um processo, né? Sim, ajuda muito, porque como eu falei, né, quando o casal muitas vezes está com problema na intimidade, eles não recorrem aos líderes. Uma por vergonha, E ou assim, o pastor vai falar da minha vida para todo mundo no púlpito. vai falar para Vai a pastora vai ter amigas e Isso, e aí já nossa, vai aí já todo vai mundo vai encher. saber, ou vai olhar assim, vai falar assim: "Olha, a vida do pastor tá pior que a minha, não vou falar com ele". Então, assim, são várias situações que faz a pessoa, se inibir de falar com liderança. Então, quando busca um profissional, já tem essa segurança que o profissional não vai julgar, né, principalmente as pessoas que têm vícios. Eu escuto muito isso em atendimento: "Eu gostei de passar com você porque você não me julgou". Eu falei: "Meu papel não é esse, meu Sim, papel é orientar, o julgamento é lá com Jesus". Né, então sim, assim, de você não trazer o julgamento, de você trazer a orientação, de você mostrar para a pessoa que o problema dela, não é só ela que tem, outras pessoas também passaram por sim, aquilo. sim. E é muito também, assim, confortante para alguns quando a pessoa vem com o mesmo problema que eu já tive. E eu falo: "Eu já tive isso, eu sei exatamente o que você está passando". Tem solução? Óbvio que tem. Então dá para resolver, porque a grande maioria dos casos é por falta de conhecimento. É por falta de essa conexão, de trazer o casal para poder se conectar e entender, porque às vezes quando a gente no casamento, né, para os casados aqui sabem muito bem disso. A mulher tá falando A, o marido tá entendendo B. O marido tá falando C, a mulher tá entendendo D. Então a comunicação Nossa, não tá. está assertiva. Sim, E não sim, porque o que a pessoa tá falando muitas vezes está errado, não, porque o que o outro está entendendo não é o que ela falou. Entende? nossa. Então, assim, aí quando tem uma pessoa para estar ali intermediando, vai começar a trazer essa luz: "Ó, espera aí, não foi isso que ela quis dizer, não foi isso que ele quis dizer". E aí a gente vai ajustando na intimidade, porque às vezes o problema na vida sexual do casal não está na vida íntima, Entendi. tá Olha fora, só. tá na relação, na comunicação, no dia a Sim. dia. Por isso que é importante se comunicar um com o outro, Sim,
né? Financeira, parte financeira é algo que influencia muito a intimidade do casal. Prejudica muito Muito. quando tá desorganizada, Sim, né? Meu Deus. demais, porque Isso leva a término de são as maiores casamento? causas. Hoje, entre as 4 maiores causas de divórcio no Brasil, a primeira financeira e quarto lugar a vida sexual. Nossa. Então tem a comunicação no meio, Sim, então para você ver que sim, tudo influencia sim. na intimidade do casal. Casal que não se comunica bem, casal que é tudo administração. Eu falo que o nosso Deus, ele é perfeito, o nosso Deus, ele é um administrador perfeito. Nada é desorganizado no mundo Sim, espiritual, né? sim. Então a gente precisa aprender essa organização e trazer para nossa vida terrena. Precisamos ser organizados nas nossas finanças, na nossa comunicação, na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa vida espiritual. Isso traz estrutura também, né, Exatamente. casamento, né. Não é só porque é meu marido, é minha mulher, que tudo tem que estar desorganizado. "Ah, é porque me ama, ela me ama, nós somos casados", mas está tudo desorganizado, a parte financeira, tudo isso. E afeta, né, e afeta Afeta. demais. Meu Deus. Bom, eu ia falar sobre a comunicação, mas já falamos, né. E usar anticoncepcional é pecado? Porque é para evita, né, a mulher ficar grávida, evita uma criança, um bebê. É pecado? Tá, qualquer método contraceptivo, que nem eu falei antes, né, não é abortivo. Algumas pessoas Sim, acham que é isso. abortivo. O pecado realmente está ali em você tirar uma vida. Quando o Senhor ele fala para nós, né, falou ali para Adão e para Eva: "Crescei e multiplicai", né, em nenhum momento o Senhor fala: "Crescer e multiplicar e sejais irresponsável", não tem isso. Imagina não É, tomar porque anticoncepcional, a gente tá preservativo, vivendo né. numa época muito Sim, complicada, sim, né, para sim. poder criar filhos, então, eu não entendo que seja pecado, porque eu não acho nenhuma base bíblica, Sim, até porque não sim. existia esses métodos, né, quando a Bíblia É, ela foi escrita, para isso porque eu vejo o pecado justamente no aborto. Então se um casal, ele optou por não ter filho por algum motivo, sim, sim. não há pecado, nisso, mas se a pessoa também acha que é crescer e multiplicar, e cresce e multiplica. Então e tem aquela questão, né, de a mulher ela, corre risco, né, Muitas. na gravidez e o médico, né, aconselha a não ficar grávida, você vai correr o risco, né, de morte, você e o seu bebê. Então ela vai no anticoncepcional, preservativo. É por isso que Exatamente. existe para mim, né, não é Uhum. pecado. Sim, para muitos casos, tem mulheres que têm problemas realmente para poder se engravidar, pode correr risco, e enfim, né. Então, assim, como eu falei antes, eu não vejo base bíblica para falar que qualquer método contraceptivo seja pecado, a não ser, situações abortivas. Sim, sim. Que a pessoa depois que gerou, ela quer tomar alguma Sim, coisa para poder abortar aquela sim, criança, sim. para poder não ter aquela gestação. Então eu sempre falo: "Gente, nós precisamos ser inteligentes. Se É. eu posso, então vamos realmente ter bastante Sim, sim. filho, né, se é numa situação que eu não posso". Porque tem pessoas que não conseguem ter uma condição nem de operar, nem de fazer uma É. cirurgia, Isso é verdade. né, então, é sobre isso. Tá, e bom, eu tenho curiosidade, né, e muitas pessoas vão ter também, né, sobre quando a mulher tá menstruada, gente, e o marido de qualquer jeito quer fazer. Nossa, isso traz consequência para assim, para a vida sentimental, perdão, da mulher, né, e também saúde também, né. Sim, vamos lá, a gente vai falar sobre várias coisas dentro desse tema para a gente poder entender a questão, da menstruação. Primeiro, a mulher, ela menstruou porque ela não gerou. Então, todo o sangue que ele foi indo para o endométrio, não Sim, gerou vida, eu vou sair e vou ser expelido. sim, O sangue que é de menstruação, ele não é sujo como algumas pessoas elas pensam, ele é limpo, limpíssimo. Como que ele se torna sujo? Depois que ela menstrua, que tem contato com o ar. sim.
A palavra de Deus, ela traz para nós, falando lá em Números, sobre a mulher que ela era impura, se tornava impura quando estava no período menstrual. Isso. Então a palavra fala sobre impureza. Então ela não podia tocar em ninguém, não podia fazer nada, estava impura. Sim. Então a gente entendendo, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, que ele era muito mais um cuidado de Deus com aquela mulher. Porque em muitos casos o homem ele não era casado só com uma mulher. Sim. Então, imagina num ambiente que não tinha higiene, não tinha sabão, não tomava-se banho todos os dias, não existia absorvente. Nossa. O casal tem uma intimidade naquela situação, já que o sangue, depois que ele sai, ele, né, tem um cheiro ruim, Sim. podendo sim, depois disso, causar uma infecção. Passar para outra mulher E as dores que a mulher sente. e as dores. E aí a mulher tem dores de cólica, a mulher, Sim, ela passa sim. por um ciclo. Então, a gente falando sobre pecado, a palavra em nenhum momento está falando que a mulher ela estava pecando, mas trazia como impureza. Sim. Fabi, qual que é a sua visão? A minha visão é a seguinte, que nós temos ciclo. A palavra de Deus ela já nos orienta que há tempo para todas as coisas. Então, se o Senhor ele descansou, nós também devemos descansar o nosso corpo, Sim. porque é o momento do quê? De restauração. É o momento, que nem a gente falou, da mulher sente dores, tem mulheres que sentem enjoo. Mas tem mulheres que falam assim para mim, Fabi, mas é o período que eu mais tenho desejo. E eu sempre explico, por quê? Você estava no seu período fértil. Então, o nosso corpo ele é perfeito. Você vai sentir mais desejo mesmo para poder gerar uma vida. Sim. Mas, eu sempre falo, dê uma pausa. É a sua pausa. É o seu 7º dia. Descansa. E aí depois, passou o período menstrual, você segue. Porque assim, Jamile, algo muito importante que eu gosto de falar, gente, nem tudo está relacionado a pecado. A gente está acostumado a perguntar, é pecado ou não é pecado? Pode ou não pode? Nem tudo é sobre pecado. Sim. Mas algumas coisas é sobre consequências, assim como o motel. Nossa. Tem pessoas que perguntam, Fabi, ir ao motel é pecado? Eu falo, ir ao motel não é pecado. Mas é lícito, é bom uma pessoa cristã. Cristã, casada. Estamos falando de cristão. Ir para um ambiente desse. E eu gosto de trazer o contexto. Eu falo, gente, o motel no Brasil, ele foi criado como um lugar de refúgio, porque lá na época eles não podiam pernoitar em hotéis. Então uma pessoa que ela tinha, o criador, né, ele tinha um bar, ele tinha um prostíbulo praticamente, mas os clientes dele não conseguiam sair com aquelas mulheres. Aí o que ele trouxe? A ideia dos Estados Unidos, porque Estados Unidos o motel é um lugar de passagem. Então ele trouxe o motel para o Brasil para ser um lugar de passagem, para ter essa promiscuidade. E aí começou, tudo que era escondido era consumido no motel. Então a gente fala de mundo espiritual. O que o mundo espiritual, né? O que eu vou como cristão estar num ambiente onde de repente outra pessoa que esteve naquele leito, esteve naquele altar derramando um sangue de pecado. E eu estou deitando lá. Isso. Entende? Então, é sobre isso, a gente entender como aquilo pode influenciar. Tem pessoas que acreditam que a fazer o sexo com a mulher menstruada está trazendo alguma maldição, tem questões do sangue envolvido. Dentro dos estudos que eu faço de teologia, eu não vejo dessa forma, mas também eu respeito, porque realmente existe um mundo espiritual. Sim. E realmente o derramamento de sangue, ele tem um peso muito forte. Sim. Só que ali é um casal que está aliançado, debaixo da graça, não está debaixo do pecado, é diferente. Isso. Então não há pecado ali naquela situação. Porém, eu acredito que a pessoa ela precisa dar essa pausa para o corpo dela. E aí a questão, voltando do motel, não é o ir no motel que é pecado. Mas existe dois diferentes, é motel e hotel. E hotel. É a mesma coisa, os dois muda, né? Muda, é que nem algumas pessoas falam para mim assim, Fabi, mas num hotel, vai ter pessoas também que vai ter intimidade sexual no hotel, ok. Só que o volume, ele vai ser muito menor de promiscuidade do que no motel. Porque no motel vai de tudo. Vai família, né? Hotel vai bebezinho, sua mãe, ou um casal, né? Vai ali com sua família. Agora motel é uma coisa mais. E aí entra a parte do dinheiro, né? Porque você está agenciando um espaço onde tem situações ali de pecado e eu estou dando o meu dinheiro, que é preço de sangue, naquele ambiente. Isso.
Então, assim, já vi curas de casais em motéis, porque não conseguia ter intimidade sexual, porque morava com a sogra, com o papagaio, com o periquito e tudo mais. Sim. Tem histórias assim, né? Claro que a gente não pode generalizar, cada pessoa tem uma história de vida. Mas a gente gosta de trazer o quê? O conhecimento. Você tem que entender por que que funciona, qual Evitar que é a muita sua coisa, realidade. né? Isso. E evitar, porque existe um ambiente espiritual. Então, às vezes, no quarto do lado, pode ter uma criança de 11 anos sendo abusada, Nossa, é. né? Então, eu estou agenciando esse espaço. Estou pagando para que exista esse espaço. Ai, Fabi, não entra menor no motel. Gente, entra. Ai, pelo amor de Deus, né, Entra. gente? Entra. Então, assim, tudo que o dinheiro, né? O dinheiro Com paga muita coisa que é certeza. errada. Então, Sim. assim, o hotel, o índice é menor. Sim, Porque, sim. como você disse, né? Vai muito família. O objetivo é outro. Isso. É de descanso, né? Meu Deus. Bom, vamos mudar um pouquinho aqui, né? Que já fazendo uma pergunta em cima da outra. Eu vou entrar na parte de, assim, casamento, né? Casamento, vamos supor, você, exemplo, né? Você casa, sua vida sexual tá uma beleza, né? Tá ali forte, firme, tá? E você acaba engravidando e tendo filho. E ali o sexo já esfriou, diminuiu. Quer dizer que a mulher, ela não sente mais prazer? Ou é porque as tarefas, os afazeres, né, ali com o filho, fala mais forte, né? Cansa mais, como que é? É muito interessante essa pergunta, porque assim, a mulher ela está passando por vários ciclos ao mesmo tempo. Então a mulher ela está gerando ali, a partir do momento que ela já vê a barriga dela se desenvolvendo, é como se tudo fosse para aquele bebê. Sim, Então a gente tira o foco. E as mulheres muitas vezes esquecem que ela é esposa, ela vai ser mãe, ela é filha, ela é serva. Então nós temos vários papéis, né? Até num evento que sim, eu tive semanas atrás, eu falei sobre isso. Então a gente precisa entender quais são os nossos papéis. E às vezes a gente se deixa levar por um único papel que é ser mãe. Então a mulher ela se torna mãe, claro que na hora que o neném nasce, ela vai amamentar, vai liberar prolactina, que vai dar uma queda no estrogênio, que ela vai diminuir o desejo sexual dela. Isso acontece com grande parte das mulheres, inclusive aconteceu comigo, e eu tive que orar para o Senhor restabelecer o meu desejo sexual, porque eu não tinha esse conhecimento técnico, sim, hoje eu tenho. E aí ela gerou, amamenta, abaixa o desejo por causa da prolactina. sim. O vínculo está muito grande com o bebê. Ah, eu esqueci que eu sou esposa. Eu esqueci que eu tenho marido. Ah, ele tem que entender. E- Entende? Então eu preciso entender, não, eu tenho um marido, vamos voltar para atividade sexual depois de 40 dias. E aí, qual que é a maior causa do problema? É essa separação. Porque eu passei todo esse período de transformação do corpo e para a mulher não é fácil, porque a mulher muda todo o corpo dela. E para voltar para o lugar é mais de um ano. Sim, E aí ela sim. precisa conciliar tudo isso, mudança no corpo, um bebê, meu Deus, vai morrer qualquer hora, vai lá no narizinho de noite para ver se a criança está respirando. Ai, meu Deus. Então fica naquela neura, esqueceu que tem marido. Aí depois lembra que tem o marido, aí fica no desespero, ah, mas eu tô gorda, mas eu tô assim, meu peito tá assim. E aí tem outro fator que acontece que é o quê? A aceitação. De que eu tô passando por um momento de transição. Sim, Então calma, sim. tudo vai voltar ao lugar. E aí dá esse momento que não é para suprir o marido. E aí entra naquilo que eu falei antes. Não é para eu suprir o meu marido, é porque eu também mereço. Sim, Eu também mereço a intimidade, eu também mereço esse afeto, porque eu casei. É com ele que começou a minha história e é com ele que vai terminar a minha história. isso. Porque eu não tinha filhos. E daqui uns dias, daqui uns anos, o filho vai embora, vai casar. Vai crescer e vai. E vai ser a esposa e o marido. Sim. Né? Só que se eu não retomar isso aqui atrás, eu não consigo chegar lá na frente. Isso. Porque o casamento acaba antes. Isso. Marido, né? E mesmo assim, como você falou, né? O corpo mudou, o visual, tudo. Mas mesmo assim, o marido quer ter aquela relação com ela. Exatamente. Porque ele não vê como nós vemos. Porque a gente está preocupado com a estria, que ele nem sabia que existia.
Ele tá nem É. preocupado com isso, né? Porque a mulher tem essa cobrança demais, até Sim, sim. pelo que aquilo que a mídia traz de comparação. Nossa, mas os filtros fazem mulheres perfeitas no Instagram. É. Ontem eu ainda postei um vídeo no meu Instagram que eu fiz um ensaio fotográfico, e o pessoal elogiando minhas fotos. E aí eu tava fazendo janta, toda descabelada, e coloquei, gente, isso aqui é vida real, olha aqui, isso é vida real, o resto é filtro, né? Isso é verdade. Bom, e também tem a parte, né, que é da gravidez, né, mas tem a parte quando o filho já está um pouquinho grande e não quer deixar o casal, né, ter ali sua intimidade. Bom, ele não sabe, mas não quer que o casal fique junto ali, não gosta de ver o casal se beijando, Uhum. quer dormir ali no meio, sabe. Isso traz, consequência, né, para o Sim. casal. E o casal tem que estar muito atento a esse tipo de coisa, principalmente dos filhos que dormem na cama dos pais. Porque a gente começa deixando, ai, mas tá muito frio, ah, mas meu bebezinho, ah. E aí a criança se acostuma. E a Sim. criança, que nem você disse, ela não faz por mal, porque ela quer atenção ao mesmo tempo dos dois. Isso, É tudo isso. meu, minha mãe e meu pai. Então quer estar no meio e ela não entende que mamãe e papai é namorado. Precisa namorar, precisa beijar na boca, precisa ter carícias, né? A criança, ela não entende isso. Então quem vai trazer o controle disso? O adulto. Então você é que é adulto que sabe que tem que ter limite. E não é falar, vai pro seu quarto porque eu preciso namorar com teu pai. Não é assim. Nossa, né, Né? misericórdia. Mas é o quê? Começar a trazer, não, é a mamãe e o Sim. papai, é a hora do beijinho, né? E a criança, ela também se alegra de ver os pais se tratando bem. Sim. As crianças gostam. Às vezes eles ficam meio que De um assim, carinho, um ai, abraço, ai. Mas gostam de ver os pais, né? Porque é isso que vai firmar algo muito Isso. importante. É o seu relacionamento com o seu cônjuge que vai firmar a sexualidade dos seus filhos. Isso. Então, aquilo que eles veem, eles vão replicar. É. Então, pessoas que tiveram pais, que tiveram muito problema na intimidade, muitas vezes traz esse padrão familiar para dentro do teu casamento. Sim, sim. Não vê o filho não vê aquele carinho entre os pais, né. Só vê: "Ai, sai fora, sai Isso. perto de mim", fica aí ele vai fazer a mesma coisa, ele vai o Exatamente, porque é o que a mãe padrão ou que conheceu. Que nem assim, filhos que nunca viu o pai presenteando a mãe. Nunca viu, nunca vi minha mãe dando uma flor, não é normal. "Ah, eu nunca vi meu pai fazendo isso, por que que eu vou fazer?", né. Por isso Isso, que eu aí sempre cresce. oriento, às vezes eu falo, né, falo para os pais darem flor para a filha, Sim, para a mãe sim. fazer alguma coisa para o filho, e Isso, fazer mutuamente para o casal, porque é o que eu falei, quem firma a sexualidade dos filhos são os pais. isso. Principalmente o pai, a figura paterna ela é muito Isso. forte É, na criação. Então assim, é nossa responsabilidade. isso. Então se a gente não estiver atento a isso, a gente vai deixar o mundo engolir os nossos filhos. Com um monte de ideologia, com um monte de visão que não é de acordo com os nossos princípios. E hoje tem crianças falando de coisas que é normal, mãe, é normal, isso não é normal. Sim. Porque a agenda está sendo preparada pelo inimigo para trazer essa normalidade para os nossos filhos, então começa por eles. Você falou de uma parte, bem importante, né, falar sobre isso. Que a gente tem que demonstrar um amor pelo outro, né, o filho tem que ver, o casal demonstrando um amor pelo outro, mas, tem limite, porque tem casal que não pega o homem pega no seio da Uhum. mulher na frente do filho, pega na bunda, se agarra e se esfrega na frente do filho, isso é errado. Sim, porque carinho é uma coisa, carícia é outra coisa. Então carinho é o toque amável, um beijo, passar a mão na mão, até passar a mão na perna. Carícia já é com intenção sexual. Então uma criança, ela não precisa passar por isso precocemente. Tanto que tem pais que falam assim: "Ah, mas passa isso o tempo todo na televisão, ah, mas passa", não, é a gente que É. limita. Você que controla aquilo que seu filho assiste, aquilo que ele Sim, vê. sim. Então, assim, o que precisa ficar na memória dele é justamente o carinho, o amor, o afeto, a preocupação. O Sim. beijar na boca, assim, dar um beijinho na boca. Mas o negócio começou a esquentar muito, respeita teu filho. Não importa a idade, né. Não importa a idade, exatamente. Isso prejudica que até a mente dele, a fase de crescimento, ela tá crescendo e vendo aquilo lá, A criança ela replica. vai isso. Replica. Então, o que ela vê, por exemplo, vou contar um caso de uma criança de 4 anos, que ela começou a fazer movimentos sexuais com uma outra criança na creche.
Hum, como se estivesse simulando uma relação. sim. E aí depois investigando, a escola investigando, daí chegou, a informação de que a criança via a irmã tendo intimidade sexual com o namorado, dormia no mesmo espaço. Sim. Então a criança ela vai replicar aquilo que ela vê. Então aquilo vai trazer traumas. A mesma coisa, gente, não faça intimidade, sexual com seu cônjuge no mesmo ambiente com o filho. Mesmo dormindo. Mesmo dormindo. Tá dormindo, outro ambiente. Porque o sono ele não é tão profundo assim, vai ficar fora as questões espirituais. Então a Isso. criança ela vai sentir isso e aquilo vai ser prejudicial para o Sim, desenvolvimento da sexualidade dela. com certeza. Infelizmente, estamos chegando ao final. Mas perguntou muito, respondeu também muito, né? De tudo um pouco. Isso é bom. Bom, qual mensagem você deixaria para quem sente que seu casamento está morto, né? Na área sexual? Ainda há esperança? Sim, sempre há esperança, porque a vontade de Deus é que o casal esteja junto, o casal viva a plenitude daquilo que ele deixou para nós. Então aquilo que está fora do lugar, ele é possível ser colocado no lugar de volta, mas você tem que querer. Você tem que querer, o seu cônjuge tem que querer. Quando a gente busca ajuda, a gente busca conhecimento, não só na área terapêutica, né, que é o meu papel, mas também na área espiritual. Sim. Então, o casal que ele desenvolve a espiritualidade deles juntos, eles têm momento de oração, eles têm momento de busca. Isso vai ajudar também para poder ter entendimento, porque tem hora que a gente não consegue ter o entendimento de como agir da forma correta. Então, se você casou com essa pessoa que você escolheu, foi você que escolheu para poder casar com ela, e você teve momentos de bênção junto com esse casal, você está passando por um momento ali que está balançando, busque ajuda. Não espere chegar na falência, não espere chegar num pedido de divórcio para poder buscar ajuda. Busca ajuda antes, que é possível sim restabelecer. Um conhecendo mais do outro, porque esse também é um dos fatores, né, que um não conhece muito, está muito tempo junto, mas não sabe nada do outro. Então conhecer um pouco mais do outro, trazer esse entendimento e esse alinhamento para dentro do casamento. Eu sempre falo que a não ser que a pessoa traiu e ela queira viver com essa outra família, que é a opção dela, a escolha dela, porque a palavra ainda nos orienta a perdoar, Isso. né, se for necessário. Para todas as outras coisas que a gente falou aqui, seja por baixa de desejo, por dificuldade com ereção, com problema com pornografia, tudo isso tem como resolver. Isso. Tem uma saída. Tem saída. Tem, com certeza. E com Deus é melhor Melhor ainda. ainda. Melhor ainda, né? E com terapia, você que trabalha nessa área também é bom, né? Como você falou, ajuda bastante, bastante mesmo casais, né? Sobre essa vida sexual, né? Que tem problema, né? Então, para você, há esperança ainda, né? A esperança, como a pergunta fala aqui, né? A esperança, há A esperança, esperança. né? Só procurar ajuda também. É isso? Bom, esse é o finalzinho, nossa. É tão bom agora que tava ficando. No começo foi um pouco difícil, porque a gente nunca fala desse assunto, mas é bom falar desse assunto. Como eu falei no comecinho, na igreja a gente não tem, né, essa liberdade também de, né, aprender sobre esse lado da vida sexual, né? Mas aqui a gente trouxe esse assunto, abordou esse assunto e tem muito mais. Se for para falar de tantas coisas que a gente vai tomar um longo tempo, né, e a gente não consegue. Mas temos a rede social, né, você tem, né, a rede Sim. social da terapeuta. Sim, o meu Instagram, que eu alimento tudo por lá, que é @fabisexólogacristã. Lá tem bastante conteúdo, muito do que a gente falou aqui tem conteúdo lá falando, né, se você precisar, entra lá no link da bio, tem atendimento terapêutico, precisa tirar É dúvida. online? É online, o atendimento terapêutico é online, só para as pessoas que são da região que optam por fazer o presencial, e aí a gente vai para uma sala para poder fazer o presencial, mas 99% hoje é tudo
é tudo online. Então, se você quiser, precisa de atendimento, em breve tem um livro que está no forninho já para sair. Olha Então tem só. trabalho, vai ter um encontro para casais Que em bênção. novembro, para quem quiser participar. Então não é só para quem está com problema, é muito importante a gente falar isso, mas também para a gente poder estar sempre, cuidando, porque eu falo que o casamento, a gente Sim, precisa ter um sim, investimento diário, sim. né, e o sexo ele é um pilar dentro do casamento, então a gente Isso. precisa cuidar disso. Então não adianta pensar assim: "Ai, casei, já casei Ah, tudo, é, agora, né". A é a isso gente tem que mesmo. pensar o quê? Que a gente precisa estar sempre Sim, cuidando, e esse é uma das minhas missões, né, do papel que o Senhor me deu, para trazer cura, libertação, sim, sim, transformação e fazer o casal entender que Deus deixou o melhor para nós. com certeza. E às vezes nós que somos cristãos, a gente não acessa Isso. essa plenitude daquilo que Deus deixou para nós. Meu Deus, foge isso, viu? Foge porque tem muitos casais aí se rompendo por falta de conhecimento, né, sobre a Exa vida sexual. Isso é importante, viu? E o contato tem no Instagram também, né, seu Isso, todos contato. os meus contatos tem lá no Instagram, seja para atendimento, para palestra. Então, para as Isso. igrejas, né, para palestra para casais, para mulheres, quer trazer esse ensino. Então, lá tem mentoria, tem bastante coisa sobre a área sexual. A gente só fica na ignorância se a gente quiser, É. que informação tem. Depende muito, É, mas cuidado, viu? Nem é. todos é certo. Meu Exatamente. Deus. É, É bom, foi um prazer, viu, te receber. Seu esposo veio junto também, que tem que acompanhar, né. é. Tem que estar sempre do ladinho da esposa, como quando pode, né. Mas foi um prazer te receber aqui, um tema maravilhoso, é a primeira vez, né. Espero de muitos, né, que possa ajudar muitas Em pessoas, nome de Jesus. né, principalmente a vida cristã, né, que a gente aqui, o público é muitos cristãos, né. Tem muitos, né, não é só cristã, mas também é bom para A todos, todos. né, é um tema maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, sua filhinha, que é uma menina, né. Sofia, que Sofia. Deus abençoe a sua casa, o seu trabalho, que cresça Jesus. mais e mais, né. Que Deus tome a frente de tudo, né, porque a gente sempre tem que colocar Deus na frente de todos, de tudo que nós fazemos, né, nosso trabalho, nosso dia a dia, nossa vida. A nossa vida pertence a Deus, né. Que Deus abençoe nessa área aí do seu trabalho, que cresça mais e mais, em nome de Jesus, né. Amém. Bem, obrigada. Quer falar alguma coisa? Não, só Não, tenho a não? agradecer, só louvar a Deus por essa oportunidade, né, porque às vezes para mim é tão simples hoje, porque nunca antes não era, e a gente saber que o Senhor, ele levanta as pessoas, porque há uma necessidade dentro da igreja, e o Senhor não quer que a gente sofra, Sim. né. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade, obrigado pelo convite, obrigado por estarem aqui, por conhecer vocês, né, que já se conecta, já faz parte da vida. E isso é maravilhoso, né, e é só o Senhor que pode proporcionar isso para nós. Isso, glória a Deus. Deus abençoe, viu? Amém. E você, Deus abençoe, Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa. E eu te espero até o próximo tema, não o testemunho também, mas o próximo tema, viu? Eu te espero. Deus abençoe.